E a gente chegou num cenário onde já não é segredo pra ninguém que o esquema é você tem que pagar pra fazer sucesso, que é o esquema com a rádio, caralho. E os dois reclamaram muito disso. Falaram, pô, a gente tem que dar 200 mil pra rádio pra tocar, porra. E todo artista que eu conheço e converso é puto com isso. E nunca vocês vão parar isso? Vocês não vão juntar os artistas e falar, gente, parou, peraí. Tá se comprando sucesso, a gente não concorda, a gente quer competir musicalmente. Você também tá nesse balaio, você não concorda, você gosta? Ô, Rico, eu acho que já foi mais assim, né? Pior do que isso? No início do Detonautas eu me lembro ali do ano 2000 e tal, que não tinha a internet tão forte como é hoje. Você conseguir chegar numa rádio, todo mundo sabe, sempre se falou sobre isso, sobre a questão do jabá e tal, que o jabá nada mais era do que um pagamento, vamos dizer assim, que era feito pelas gravadoras, por aqueles que, os empresários, gravadores, etc., que conseguiam fazer uma promoção, alguma coisa, para poder fazer com que o artista tocasse, né, dentro da rádio. E ao longo de muitos anos isso foi assim, a coisa ganhou um outro patamar, porque existia ali dentro acho que existia um valor ali mais ou menos que era igual para todo mundo, vamos dizer assim, entre as rádios. Mas quando entra o sertanejo tem um potencial muito grande de investimento, porque são pessoas do agronegócio, gente que tem muito poder financeiro e tal, e os caras colocam num nível muito maior, sacou, de condição para poder tocar. E as rádios, observando esse movimento financeiro, começam a colocar a régua muito alta. Então isso vai fazendo com que, obviamente, artistas que não têm tanto poder financeiro para poder competir. O Detonautas foi de gravadora de 2000 até 2010. Então, nesse período, a gente tinha, obviamente, acesso às gravadoras, acesso às rádios por conta da gravadora. De 2010 para frente, a gente se tornou uma banda independente. Então, financeiramente, a gente não tinha nenhum recurso para disputar. Mas mesmo quando a gente era de gravadora, chegou um dado momento que o patamar era tão alto, por exemplo, na época do Camaro Amarelo, tinha rádio que sorteava carro, televisão, umas coisas muito caras, que era impossível. Você já me falou que teve um cantor sertanejo, alguma coisa assim, que pra música dele estourar, ele deu uma Land Rover pro dono da rádio. Os caras na verdade, iam comprando os espaços, e a rádio também por conta disso, absorvendo isso, porque pro cara que é ouvinte da rádio ganhar um super prêmio, ou uma super promoção e tal, é legal pra ele, ele vai trazendo o Ibope, que é o que interessa. O Ibope é uma palavra que nem se usa mais, eu acho. Mas, enfim, a audiência, né, que era o que para ele interessava. E isso foi, de uma certa forma, monopolizando as rádios, que começaram a ver que era a forma de ganhar grana, que era a forma deles rentabilizar. Vale lembrar que rádio é concessão pública, né? Então, teoricamente, não tem nem o direito, nem poderia se fazer isso. Mas nós estamos no Brasil, né? E eu tentei, não através ofereci essa ideia para alguns parlamentares, inclusive, de que se estabelecesse um teto de vezes que se tocava uma música de um artista para se abrir dentro da programação da rádio espaço para que outros artistas tocassem. Por quê? Porque quando você faz esse jabá, o que você faz? A sua música tocar 5, 10 vezes. Você força o sucesso. Né? E aí isso repetidamente acaba entrando na cabeça das pessoas. E, ok, as pessoas não são estúpidas, elas gostam e vão ouvir tal. Só que quando você ouve 10 vezes uma música e uma vez a outra, a probabilidade de você se apegar a essa que toca 10 vezes é maior. Então estabelecer um teto, vamos dizer assim, de 2 vezes por música, 3 no máximo, que é o limite que já dá para fazer sucesso, mas isso nunca foi levado adiante, nunca foi levado à frente. O poder da rádio é muito grande. A gente sabe que as rádios também estão na mão de políticos, né, a grande maioria delas. Então fica muito complicado de se estabelecer isso. Agora, quando entra a internet, aí eu acho que mudou o modus operandi. Aí tem o YouTube, tem todos esses streamings e formas de se conseguir, o TikTok hoje em dia, que é uma plataforma gigantesca. E aí as pessoas, obviamente, foram entendendo de que forma elas iam se encaixar nesses ambientes, e nesses ambientes também tem o jabá, qual é? O impulsionamento. Então a gente não escapa disso nunca, né? Mas tem algum movimento dos artistas? Porque vocês reclamarem tanto disso e às vezes eu pergunto, pô, vem cá, vocês não vão fazer nada? Porque isso é meio, né, é uma competição que é como se fosse, não sei se você gosta de carnaval, não, né? Gosto. A competição do samba enredo é muito isso. Você quer botar mais gente na quadra, o cara... Você não está competindo pelo melhor samba. Você está competindo pelo cara que fez o melhor barulho. E aí você quer a música boa, vai ficando de lado, às vezes, né? Muitas vezes a música boa não entra. E é ruim pra... né? Esse conceito do que é bom, o que é ruim, é uma coisa muito particular para cada um, sim, né? Sim.
O que eu costumo dizer é que, óbvio, a gente vive num sistema competitivo, de competição extrema, o tempo inteiro está sendo competido. Então, quem tem mais para movimentar, seja financeiramente, ou seja com influências, ou etc., acaba conseguindo se destacar mais. Então, eu não sei, seria uma coisa meio Matrix, a gente imaginar que a gente vive num lugar onde a gente não tem absolutamente nenhum controle sobre o que a gente está consumindo, sendo que se você fizer uma pesquisa, se você quiser se interessar um pouco mais em procurar o que você está a fim de ouvir, etc., hoje também você tem isso tudo à sua disposição. Com a internet você consegue. Então quebra um pouco o monopólio do seguinte, você só vai ouvir o que a rádio quer. Não, hoje eu escuto o que eu quiser. Eu entro num canal também de YouTube e vejo o canal que eu quiser. Então há que se O YouTube equilibrar. é uma forma de pagar a banda por o antigo disco. Hoje vocês conseguem no YouTube com o clipe, né? Não é a mesma coisa, mas consegue ganhar também, né? Se tiver um bom retorno, vamos dizer assim, de visualizações, mas mesmo nesse sistema ainda é um sistema corrompível, porque você coloca lá um monte de robô, um monte de gente fazendo, por exemplo, isso aconteceu muito com a gente. Você lançava um clipe e o Detonautas tinha lá, sei lá, vamos botar 100 mil, 200 mil. A gente não pagava ninguém para poder aumentar o número de visualizações. E aí um cara que vai escolher o line-up de um festival, ele olhava para as visualizações. E aí o cara olhava para a visualização e falava, o Detonautas tem 200 mil, mas esse fulano aqui tem, sei lá, 1 milhão. Então começou a se qualificar as pessoas pelo número de seguidores, número de visualizações. Então nada mais é do que uma outra forma de você acabar ficando sempre nos números. Sim. E quando você vai para os números, você esquece que a arte não é número, a arte é sentimento. A arte é o que você proporciona no emocional da outra pessoa. Se você for seguir só os números, você pode se enganar, porque o número é facilmente manipulável. Fácil, né? Se você comprar seguidor em qualquer rede social. Exatamente. E a gente sabe quantos influencers aí, você fala, cara, eu nunca ouvi falar desse cara, esse cara tem 3 milhões de seguidores. Exato, e isso influencia em tudo. Influencia no cara se tornar, inclusive, um influenciador. Né? Sim, sim.